Teruko Oda é escritora e vem ao Arte e Letra para falar do livro Furosato no Uta, falar de poesia e do encontro brasileiro de Haikai. O Arte e Letra volta já. Teruko, você lançou Furosato no Uta, Canção da Terra Natal. Do que se trata esse livro? Bom, é um livro que eu chamaria de uma biografia poética. Tem esse nome canção porque os poemas, antes de ser escritos, eles eram cantados ou declamados. Então, eram cantos. E o livro fala justamente de minha infância, por isso que Terra Natal, e são passagens, como eu diria, de uma interpretação muito poética sobre os caminhos percorridos até chegar ao livro em si. Você é nascida aqui no Brasil? Sim, sou nascida no Brasil, numa cidadezinha do interior, Pereira Barreto, bem ao noroeste do estado de São Paulo. E são recordações de todo esse período? São recordações desse período. Que beleza. Você sempre escreveu, como é que você descobriu a poesia? Começou cedo, como é que foi? Bom, eu cursei o antigo curso clássico, hoje chama-se ensino médio, mas durante o curso clássico nós tínhamos muita literatura, e nessa fase é que eu comecei a descobrir o mundo das letras e a poesia como comunicação, meio de comunicação. Alguns trabalhos dessa época foram premiados, publicados em jornais regionais, e foi aí que eu comecei a escrever alguns ensaios, mas depois eu parei, fiquei muito tempo sem escrever, porque eu me casei, então tem a fase mãe, os filhos. Que toma muito tempo. Toma muito tempo, e depois a convite de Massuda Goga, que foi meu grande mestre, eu voltei a produzir textos, mais especificamente Como é que foi esse início? Porque você fez uma carreira, você tem vários, acho que dezenas de livros de haikai produzidos e publicados, não é? Mas eu não chamaria de carreira, porque não era, ou ainda não é, meu objetivo ser poeta ou poetisa, viver da escrita. Tá. Mas assim, eu comecei mais a convite de Goga, justamente com a intenção de divulgar esse gênero poético no Brasil. E os livros foram acontecendo como uma forma mesmo de estudo e pesquisa da poesia no Brasil. Mas você não pode negar que você tem uma carreira poética com tantos exemplares publicados, né? Sim. Teruko, o que vem a ser o haikai? E no que é que ele difere do haiku? Então, haikai, na verdade, são dois conceitos. Ele, enquanto forma, é um poema de 17 sílabas, distribuídas em 3 versos de 5, 7 e 5 sílabas, respectivamente. É forma fixa? É forma fixa, isso. Agora, enquanto conteúdo, é um canto em louvor à natureza. Mas, assim, esse canto ou esse louvor envolve muito da contemplação. E nessa contemplação, principalmente a atitude. Então, eu diria que haikai é realmente um poema que nos faz mudar de atitude enquanto ser humano, de olhar as coisas com gratidão. É principalmente isso, eu acho que a essência do haikai é essa gratidão perante a vida. Parece que ele exige um pouco de meditação do poeta. Sim. Ao observar a natureza. Sim, porque não é um simples observar, não é? Não. É você valorizar aquilo. Exatamente. Tirar a essência. Sim. Então, por exemplo, tem um haikai de Issa, um dos grandes poetas japoneses, que eu gosto muito, e diz assim: apenas estando aqui, estou aqui, e a neve cai. Então, eu me pergunto, quantos de nós seríamos capazes de escrever isso diante da neve que cai? Apenas estou aqui.
Justamente. Então, eu posso ler nessas 3 linhas, nesses 3 versos, a questão da gratidão do poeta pela vida que lhe permite presenciar o cair da neve. Sem reclamações e com gratidão. Exatamente, com gratidão. Então, eu acho que a essência do haikai é isso. E o haiku? É diferente no quê? Na verdade, a haikai é o poema escrito em português. Tá. E o mesmo poema escrito em japonês é o que no Brasil denominamos de haiku. Ah, essa diferença Sim, só, essa então? Diferença, isso. O haiku é em japonês isso, e o haikai em português? No Brasil. Tá. Porque nos Estados Unidos, por exemplo, ou mesmo no Japão, eles conhecem o poema como haiku. Tá. No Brasil é que usamos haikai. E por que essa diferença? Tem alguma razão de ser ou foi um costume? Tem muito a ver com a questão da cacofonia. Porque nós, ocidentais, temos a tendência de acentuar as sílabas tônicas. E o haiku ia ficar um pouco feio. Estranho, realmente. Então, agora, compreensível, então o porquê do haikai. Ok. Isso. Há um haikai seu no livro que eu gostaria de ler, que diz assim: cerejeiras em flor, mais suaves as lembranças do mestre ausente. Lindo, lindo. De quem é esse haikai? Você que produziu e faz referência ao mestre. De quem se trata? Quem é esse mestre? Sim, então, essa cerejeira é uma cerejeira que eu plantei num sítio que eu tenho em Calcaia do Alto. E sempre que esse mestre, na verdade, é mestre Goga, que é meu tio, mas foi o grande responsável pelo meu caminhar nessa jornada haicaística, se é que eu posso dizer. E sempre que ele me visitava, ele ficava esperando a florada da cerejeira, porque existe uma tradição entre os japoneses que chama-se hanami. Então, é a contemplação das flores, e mais especificamente da cerejeira. Certo. Então, ele sonhava com o dia em que aquela cerejeira florisse, para reunirmos os amigos e escrever haikais, tendo como tema a cerejeira. Lá nesse seu sítio, em Calcaia do Alto. Sítio em Calcaia do Alto. E as pessoas iam para lá? Sim, para compor haikais. E ele que era o grande inspirador. Isso, inspirador, o mestre. E, infelizmente, ele faleceu alguns dias antes da primeira florada. Então, esse mais suaves, as lembranças, se refere à perda do mestre. E assim, diante daquela beleza da cerejeira florida, parece que a vida fica até mais doce. E o mestre é realmente... A lembrança dele, que já não estava com vocês. É uma homenagem. Ele foi uma pessoa bem importante, né, na difusão do haikai aqui no Brasil. Sim, ele foi o grande responsável pela pesquisa que proporcionou esse registro e esse conhecimento do haikai, dos caminhos do haikai no Brasil. Tem um livro que se chama O Haikai no Brasil, de autoria de Goga. É um texto escrito originalmente em japonês e depois traduzido por José Yamashiro para o português. Certo. Nesse livro, ele conta as rotas e os caminhos percorridos pelo haikai no Brasil. Foi a partir dele que se começou realmente o conhecimento. Uma difusão grande, né, do haikai no Brasil. Grande difusão do haikai no Brasil, a partir desse livro. Porque nós temos anteriormente outras publicações, mas não com dessa forma sintetizada numa obra. Para mostrar todo o percurso, desde quem começou a fazer, quem trouxe o haikai para cá. Isso é interessante. O haikai se inspira sempre na natureza, como você falou, né? Nas estações do ano. É o que vocês chamam de kigo, é isso? Sim. Explica um pouco melhor o que vem a ser o kigo. O kigo é a palavra ou o vocábulo que representa uma das estações do ano. Então, por exemplo, quando se fala em ipê, a primeira lembrança que nos ocorre é de primavera. Certo. Porque ela floresce sempre na primavera. O ipê amarelo é sempre de primavera. O ipê roxo, por exemplo, é de inverno. Então, são esses termos que denominamos de kigo e que é o
o que representa a estação do ano. E eles são inspiradores dos haikais? Como é que funciona? É a partir desse Kigo que os haikais são criados? Sim. O Kigo é, na verdade, a alma do haikai, é a essência, é o assunto principal e é também o tema do haikai. Mas ele dá diversidades de haikais. Sim. Não há produção de um tipo só de haikai? Não. A partir do Kigo? Porque a partir do Kigo, por exemplo, a lua. Então, a lua é uma só tem uma lua. Certo. Tá? Mas a lua de primavera, por exemplo, é um Kigo. Porque ela tem um aspecto bem diferente da lua cheia de outono, por exemplo. Então, a lua cheia, para o haikaísta, é sempre Kigo de outono. Porque no outono é quando a lua está mais brilhante e tem, inclusive, aquela aura em volta, não é? A de primavera, por exemplo, é uma lua bonita e clara, mas ainda bastante coberta de névoa. E que há diferença, que capacidade de observação, não é? Isso. Para, a partir disso, você criar o haikai. E que outros temas o haikai contempla, além da natureza? Ele trabalha com outros temas? A natureza, nesse natureza estão incluídos todos os aspectos. Então, por exemplo, mesmo fauna, flora, os acidentes geográficos, ou a geografia propriamente dita, montanhas, rios, cachoeiras, e também os fenômenos atmosféricos, então, tipo chuva, granizo, e também a natureza humana. É isso que eu ia perguntar. E nós não estamos nessa natureza humana. Então, ele trata também do ser humano? Sim, trata no sentido de que são acontecimentos cíclicos. Então, por exemplo, a Páscoa acontece uma vez no ano, sempre na mesma época. Certo. O Natal, uma vez no ano, sempre no verão, aqui no Ocidente. Então, trata também, esses temas são Kigos, que nós chamamos vivenciais. Certo. Então, a natureza humana também é tema do haikai. E a parte do afeto, do carinho dentre as pessoas, os filhos, os pais, isso também faz parte ou não? Bom, os haikais podem citar filhos e parentesco, pai, mãe. Tem, inclusive, haikais clássicos de Basho que fala da saudade dos pais. Mas, assim, não devem ser o assunto principal ou o Kigo. Tá? Então, por exemplo, tem um haikai meu que eu digo, Dia das Mães, os filhos estão ausentes, penso em minha mãe. Então, eu falo de mãe e falo de filhos. Mas o que dispara o assunto ou a emoção é o fato de ser Dia das Mães. Dia das Mães. Então, é a época da vivência. Exatamente. Então, o Kigo é Dia das Mães. O Arte e Letra vai para um rápido intervalo e no segundo bloco, Teruko Oda revela mais sobre haikais. Daqui a pouco. Até já. O Arte e Letra está de volta com Teruko Oda, autora do livro Furosato no Uta. Teruko, o haikai não é uma criação isolada, ou é? As pessoas normalmente se agrupam para contemplar a natureza, trocar ideias. Como é a produção? É mais produtivo isoladamente ou nesses grupos? O haikai, originalmente, é um poema coletivo. Nasceu de um desmembramento de uma composição mais longa, que nós traduzimos como haikai encadeado. Então, são encadeações de versos, e um dos versos, o primeiro, solto, que deu origem ao haikai de 3 versos que conhecemos hoje. Isso é interessante, porque ele não nasceu assim, só esses 3 versos. Ele fazia parte do encadeamento. Isso. Tá. E por alguma razão, esses 3 primeiros versos que são conhecidos por haikai. Isso. Então, é
arte coletiva, porque é assim, nós acreditamos que aprendemos com os pares. Então, como o haikai é essencialmente sugestão poética e não um poema acabado como nós conhecemos, então não é como a trova, que você declamou a trova, ela está direcionada de acordo com o que o autor quer passar. E o haikai não tem esse direcionamento, ele é uma sugestão poética, então ele dá abertura para que o leitor compartilhe o seu momento. Nossa, eu vejo isso nessa sugestão poética que você disse que o haikai mostra, um respeito até pelo ouvinte do haikai ou pelo leitor do haikai. Sim. Você não dá nada pronto. Não, não. É aquilo que sugere. Exatamente. E você vai preencher com as suas intenções, a sua imaginação. Isso. Então, muito bom, assim, muito bom. Até se compõe individualmente ou sozinho no seu cantinho, mas em grupo é muito melhor. Existem grêmios de haikai? Como são? Eles foram criados aqui no Brasil, no Japão também existem? Sim, no Japão existem associações, que também são grêmios, enfim. Mas no Brasil tem essa denominação de grêmios e temos vários. No Paraná nós temos um em Irati, um em Bandeirantes, um em Cornélio Procópio e um em Curitiba. É o local onde há mais imigrantes, né? A concentração de imigração japonesa. Agora, o pioneirismo é de São Paulo, que é o Grêmio Haikai-P, ao qual eu pertenço. O segundo grêmio é o de Santos. E temos também um em Manaus, que atualmente não está em funcionamento, me parece que por falta de participantes. E esses aqui do Paraná, aqui de São Paulo, tem bastante associados? Tem sim. E se reúnem mensalmente, onde se compõe, se discute e também se estuda a teoria, a fundamentação de haikai. Há uma teoria por trás da criação? Como todo gênero poético, tem que ter uma fundamentação, não é? Porque não é do nada. Né? Sem dúvida. Então, nós estudamos essa fundamentação. O haikai pode ser ensinado? Isso que eu ia te perguntar, né? Ele é ensinado nas escolas, no Japão? Sim, no Japão é de forma regular. Agora, no Brasil, começa a fazer parte da grade curricular de algumas escolas. Inclusive, estou recebendo agora do Rio uma escola que está trabalhando especificamente haikai. Eu vi também, nos anos anteriores, algumas edições da FTD, que tem também faz parte do ensino o haikai. Na sequência dos textos aparecem alguns que são haikai. Então, o haikai é assim. Algumas pessoas me perguntam como se ensina haikai. Que a senhora me perguntou, é ensinado. Sim. Porque eu acho que para ser haikaísta não precisa ter nascido poeta. Porque há uma voz corrente que poesia, ser poeta é dom. Você precisa nascer com aquele dom. E eu tenho a impressão que o haikai, você não precisa ter nascido poeta. Mas você precisa, primeiramente, amar a natureza. Você tem que ter esse olhar amoroso para com a natureza, para daí tirar inspiração para escrever. Nossa, tem que ter capacidade de observação, não é? A capacidade de síntese, porque você transmitir para alguém a beleza da natureza em 3 versos, precisa ter muita capacidade de observação e muito sentimento também, não é? Respeito. Sim. Mas nas escolas, trabalhar com crianças você que é educadora, muito mais fácil. Então você ensina nas escolas isso? Ou você é chamada às escolas para ensinar? Quando as escolas me convidam para falar de haikai, eu costumo fazer oficinas ou exercícios de criação poética. Então, início dos anos 90, eu fui muito a escolas porque nós tínhamos um concurso patrocinado pela Japan Airlines, que é aquela empresa aérea comercial. E ela patrocinava um concurso mundial de haikais. Veja, com participação de 60, 70 mil crianças do mundo todo. Nossa! Inclusive brasileiras. Então, nós preparávamos os alunos, principalmente de São Paulo e Paraná,
para participar desses concursos. Temos alunos premiados, classificados entre os melhores do mundo. Olha. Os haikais classificados são publicados numa antologia trilingue. Nossa, temos muitos brasileirinhos. Esse concurso continua ocorrendo? Não? Esse concurso continua ocorrendo no mundo. O Brasil não é mais convidado porque a sede da Japan Airlines é São Paulo. Aqui patrocinava era São Paulo. E após o 11 de setembro, a JAL encerrou esse tipo atividades. As atividades e o patrocínio. Que pena. Então, é uma pena. Que pena, realmente, porque é uma coisa grandiosa, né? Sim. Abrangendo o mundo todo. Mas tem muito brasileirinho publicado e sendo lido lá fora. Que beleza. Agora eu gostaria que você falasse um pouquinho quem foi Matsuo Basho, que é tão louvado pelos haikaístas. Claro. Então, Matsuo Basho foi e ainda é considerado o maior mestre do haikai no Japão e no mundo. Seu nome original era Minefusa Matsuo e Basho é um pseudônimo, nós chamamos de nome literário. E ele ganhou de seus alunos, seus discípulos, uma bananeira que foi plantada na casinha dele. Era uma choupana, segundo consta, era uma casinha bem pequena. E essa bananeira cresce. E de longe se avistava as bananeiras da casa de Basho. Foi onde ele adotou o pseudônimo de Basho, que significa bananeira. E essa bananeira é como a nossa bananeira aqui, que dá frutos? Não, é uma bananeira ornamental, não produz frutos. E, segundo consta também, esse Basho, ele adotou justamente não apenas pela planta em si, mas pelo que ela simboliza. Então, a bananeira, por exemplo, é uma árvore que não tem caule. Cortada, ela não tem o tronco principal como uma mangueira, por exemplo. Ela é oca. Então, ele próprio se sentia muito, não oco nesse sentido de alguma coisa inútil, mas assim, essa questão do efêmero. Que comparação, nossa, que coisa. Então, eu acho que ele foi realmente um grande mestre. Por isso, o apelido dele, né, que para nós pensávamos ser o sobrenome, né, Basho, mas era o nome literário dele. É o nome literário, isso. Você organiza encontros anuais também de haikai, não é? Já está na 23ª edição. Como são esses encontros? Como é que ocorre? Qualquer pessoa pode participar? Sim. Na verdade, não sou eu que organizo, é o Grêmio Haikai IP, ao qual eu pertenço, e sou uma das colaboradoras no evento. É um evento de entrada franca, não precisa se inscrever com antecedência, é só comparecer e participar. Normalmente, aproveitamos esse encontro, não apenas para dar palestras e oficinas sobre haikai, mas também para uma confraternização entre os poetas praticantes de haikai do Brasil todo, às vezes até de fora. Temos recebido convidados de fora. E durante o encontro fazemos também a premiação de um concurso brasileiro de haikai destinado a crianças e jovens. Então, este concurso já acontece há 10 anos. É anual? É anual, o concurso é anual. E se inscrevem crianças alfabetizadas de qualquer idade, 5, 6, 7 anos até 14, porque é voltado para estudantes ou escolares. Teve ano que nós já tivemos 5.000 participantes. Tantos assim? Então, envolve cidades do país todo. E brasileiros descendentes de japoneses ou não descendentes? Não descendentes, acho que 99% não descendentes de japoneses. Porque a maioria das escolas participantes são da rede oficial de ensino. Certo. Então, agora, neste 23º, vamos fazer a premiação do 10º concurso. Tivemos a participação de cerca de 1.200 alunos. Bastante. 28, 30 professores, então é um número bem significativo. E aonde é? Lá no clube? Este ano será no Colégio Santo Agostinho, ali na Praça Santo Agostinho 79,
e começa o evento em si, o encontro começa às 14 horas. Certo. Mas no período da manhã nós estaremos recebendo as caravanas de alunos e professores que vêm de outras cidades. Em que dia que vai ser, Teruco? 5 de novembro. 5 de novembro? Isso. É um dia só? É um dia só. É um dia só. Sim. E quem quiser ir até lá, participar, sim, é bem-vindo. Agora é bem-vindo. E durante a tarde, com início às 14h30, nós temos uma atividade que se chama Grande Desafio. Então, todos os participantes que se inscreverem podem concorrer nesse concurso. Damos o tema na hora, a pessoa tem cerca de 15 a 20 minutos para escrever, e o julgamento, a avaliação também é feita no dia. Olha, então, ao final isso é um desafio mesmo. Sim, é um desafio. Ao final do evento, já temos a avaliação, o resultado. E a premiação. E a premiação. E são 2 categorias, a infanto-juvenil, até 14 anos, e a categoria adulta. Que não tem idade limite. Não. Participa quem quiser, acima dos 14 anos. Sim. Olha, estão todos convidados, é só aparecer e participar. E esse vai ser lá no mesmo local? No mesmo local, isso. No mesmo dia, 5 de novembro. Isso, com início às 14 horas. Que bom. Tem que chegar um pouquinho antes para, se quiser participar do grande desafio. E para esse tem que se inscrever. A inscrição, isso. Até porque depois os trabalhos são entregues sem identificação. A senha é um número que consta na ficha de inscrição. Para não haver preferências, exatamente, nada para disso. que a comissão não saiba de quem é o texto. Tem mais valor assim, né? Sim, mais divertido também. Hoje, no Arte e Letra, tivemos a presença de Teruco Oda, autora de Furosato no Uta, Canção da Terra Natal. Obrigada pela audiência e até o próximo.